O senhor acha que criar em Deus é ilusão? Não, não acho. É não? Eu não sei, é difícil saber essas coisas, né? Existirá Deus no céu? Como é que é? Existe Deus no céu? Se existe? Existe. Acho que seria bom, mas não sei, né? Eu queria saber. O senhor acha que vai alguém pro céu? Também queria saber. Como? Também queria saber. Vai não. Mas não, não vai não? Pro céu não. Ah, é? Para o reino de Deus não vai ninguém não. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O tema desta semana são documentários e especificamente o trabalho de um dos maiores documentaristas de todo o mundo, o brasileiro Eduardo Coutinho. O documentário nasce junto com o cinema. A própria natureza do cinema, quando foi imaginada pelos irmãos Lumière no final do século XIX, lá em 1895, era de que o cinema funcionasse como um retrato da realidade. Eles não pensaram em histórias de ficção, eles pensaram em documentar a realidade. Paralelo ao trabalho dos Lumière, praticamente na mesma época, surge também na França os trabalhos do Georges Méliès, que, num sentido completamente oposto, vê o cinema como uma grande possibilidade de contar histórias, de brincar. E aí, curiosamente, na França, através do trabalho de dois grandes franceses, os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, e também, no caso, o Georges Méliès, você vê surgir, no mesmo momento praticamente, as duas grandes vertentes narrativas do cinema, o cinema de ficção e o cinema documental. Documentário se produz no mundo todo há bastante tempo e o Brasil é um dos melhores no mundo em documentaristas e em documentários. Só para citar alguns, né, além do Eduardo Coutinho, que é sobre quem eu vou falar um pouco mais adiante, temos os belíssimos trabalhos do João Moreira Salles, do João Jardim, do meu irmão Douglas Machado, todos grandes documentaristas. E no caso específico do Eduardo Coutinho, a carreira dele é um pouco singular comparada desses outros cineastas. O jeito dele conduzir seus documentários, dele contar suas histórias através desses filmes também é um pouco singular. O Coutinho começou trabalhando em televisão, trabalhou durante muitos anos na produção do Globo Repórter, na Globo, e em 1964, na época do golpe militar, ele havia iniciado um trabalho sobre as ligas camponesas no interior de Pernambuco. Esse trabalho resultou na captação de uma série de imagens e depoimentos e o trabalho teve que ser interrompido justamente por conta do golpe militar. 20 anos depois, em 1984, ele resolve retomar aquela história inacabada e procurar pelas pessoas que faziam parte daquele movimento, do movimento das Ligas Camponesas de Pernambuco. Então o filme terminou funcionando em dois níveis. Tem aquele documento histórico da época original, 1964, e depois as consequências de tudo isso, como estavam aquelas pessoas. Ele acompanhou uma família em particular e retoma essa história 20 anos depois. Isso resultou no filme Cabra Marcado para Morrer, que foi o primeiro documentário dele, o primeiro a ser lançado, que teve uma grande repercussão não só no Brasil, mas em outros países, e mostrou o jeito Eduardo Coutinho de fazer documentário. Ele é uma pessoa que deixa o entrevistado, o objeto do documentário, a pessoa, extremamente à vontade. Ele chega e, por uma questão química, orgânica, sei lá o que, um dom especial que Eduardo Coutinho tem, ele simplesmente desarma as pessoas e as pessoas simplesmente falam tudo, como se estivesse conversando com um amigo de infância. Foi mais ou menos assim que ele fez o Edifício Master, que é, na realidade, mostrar os moradores de um grande edifício do Rio de Janeiro. Ele
Claro, faz todo um trabalho prévio, ele tem uma equipe que trabalha com ele, que foi previamente, por exemplo, no edifício Master, contactou vários moradores desse edifício, trouxe essas histórias para ele, ele selecionou um grupo menor de moradores e travou contato com todos esses, e desse contato ele extraiu grandes histórias. A mesma coisa, numa ideia aparentemente simples, e realmente é simples em sua essência, mas a simplicidade é algo muito difícil de ser alcançado, no documentário O Fim e o Princípio. E ele chegou numa comunidade pequena do interior do Nordeste brasileiro, sem nenhum planejamento prévio, chegou numa pequena comunidade, numa pequena cidade, e começou a contactar as pessoas e pedir a essas pessoas que contassem histórias. E desse contato também surgiu um grande filme. E algo semelhante ele fez em As Canções. Reuniu um grupo de pessoas, a partir de uma pesquisa prévia também, e pediu que essas pessoas cantassem uma música marcante da vida deles e o porquê de aquela música ser tão marcante na vida dessas pessoas. E você vê essas pessoas comuns, que você pode cruzar com elas em qualquer lugar, em qualquer grande cidade, cantando uma música marcante de suas vidas e falando dessa relação que elas têm com essa música. Algo bem curioso também ele fez em Jogo de Cena, em que ele pega depoimentos reais de pessoas e esses depoimentos são mesclados em encenações feitas por atrizes e também por essas próprias pessoas que narraram essas histórias. E chega um ponto que você não sabe mais o que é realmente verdade e o que é encenação. Ele faz essa brincadeira muito interessante em Jogo de Cena. Só para concluir, Eduardo Coutinho não é só o maior documentarista brasileiro, ele é um dos maiores do mundo, basta ver a sua filmografia para comprovar isso. Ele que teve uma morte estúpida agora em fevereiro de 2014, foi esfaqueado pelo próprio filho, que é esquizofrênico, mas deixou um legado inestimável, um tesouro inesgotável para todos os amantes, não só do documentário, mas do cinema como arte. Longa vida aos trabalhos de Eduardo Coutinho e até o próximo Cinemarden. Ah, se traiu também, não procurei saber, não. O que os olhos não vê, o coração não sente. E as que eu desejo. Que eu detesto. Hã? E as pessoas que eu detesto. E as pessoas que eu detesto. A minha música surgiu, acho que por conta disso. Foi um lamento, um arrependimento, um pedido de desculpa, um eu te amo. Quando você cantou agora, te dá mágoa ou te dá uma coisa? Não, passou e foi bom e foi ruim. Foi muito bom. Agora você tristemente ou alegremente? É alegre, né? Eu acho que é melhor eu sair assim, smooth, né? Vai embora, pois me resto consolo e alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais.